mais direcionada. Certo. Quando as pessoas pensam muitas vezes, como eu falei lá no começo, tinha a nova ideia do empreendedor, muito legal, uma palavra muito boa de ser usada. Mas antes, as pessoas usavam muito a palavra empresário. Quando se falava empresário, as pessoas ficavam meio retraídas, não gostavam dessa palavra. Pensavam logo em tirania, Sim. um cara que está em cima, que manda e quem está embaixo obedece. E veio um conceito muito grande, assim, na verdade, um paradigma do jeitinho brasileiro que a gente falou agora no começo. E a pergunta é a seguinte, eu acredito que ela sim é polêmica. O empreendedor, ele consegue ser 100%, olha só, 100% honesto e conseguir prosperar? Então, nos últimos dias eu vi uma entrevista de um político, não vou falar para não criar polêmica, ele falando sobre redução de impostos, né? Alguém falando que ele era maluco porque ele estava reduzindo e até zerando alguns impostos. Pelo que eu estou falando, as pessoas inteligentes vão saber o que é e quem é, né? E que ele foi falar o porquê dessa situação de zerar alguns impostos. Porque o que acontece? O chamado jeitinho brasileiro. Quando você... O que foi que ele falou, né? Quando você começa a zerar alguns impostos, o que acontece? Começa a sobrar mais algum dinheiro para um empresário, entre aspas. Então, às vezes, quando ele começa antigamente ele sonegava mais porque ele não tinha essa sobra. Uhum. Então, alguns outros impostos ele já começa a pagar. Ele não paga esse agora, então está sobrando dinheiro, eu consigo pagar outro. Então, aquela história. O camarada sonegava porque não tinha brecha. Isso eu estou falando da forma geral. Uhum. Eu vou chegar lá onde você quer. Então, o cara zera esse imposto, o imposto A, então o cara, tá começando a sobrar. Então, vamos trabalhar da forma correta? Por que eu falo isso? Tem um amigo nosso na igreja que ele tem um comércio. E ele até falou isso para mim essa semana, por incrível que pareça a coincidência. Ele falou para mim essa semana. Quando a gente não estava na igreja, ele falou que sonegava alguns impostos. Tipo, ele comprava na Ceasa sem nota e vendia sem nota. Tá? Então, meio que ele fazia o jeitinho brasileiro. Uhum. E aí, ele começou a perceber do seguinte. Se os caras grandes conseguiram crescer pagando os impostos, por que eu não consigo? Né? Então, hoje ele falou o seguinte. Na verdade, na nossa conversa. Que ele está um pouco mais apertado, porém, ele está andando dentro da lei. Né? Quando a gente trabalhou com... que a gente tinha nossos colaboradores, para você ter ideia, quando eu decidi parar com a construção e me envolver com outras coisas, eu tinha que arcar com meus compromissos com ele. Para você ter ideia, o custo foi tão alto que eu tive que vender um terreno que eu tinha, que já era preparado para fazer outro empreendimento. Mas eu tinha que andar na forma da lei. Eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Então, eu vendi um terreno, paguei todos os meus compromissos com meus funcionários que eu tinha, né? Que eu tenho que fazer. Paguei todos os compromissos. Sobrou algum dinheiro, eu paguei alguma conta. Então, uma coisa que eu tinha, que era uma forma de eu ter mais dinheiro, eu deixei de lado, vendi para poder arcar com os compromissos. Que eu podia muito bem fazer como algumas empresas fazem hoje. Procura teu direito na justiça. E pegar funcionário A e pagar ele em 10 vezes, 20 vezes e não me desfazer do meu terreno. Sim. E eu achei por bem, mais correto, vendi o terreno e paguei o que eu tinha que pagar. Perfeito. Aí o que foi que aconteceu? Foi aquela história. Irmão, Deus vai te dar uma coisa maior do que isso aqui. Parece mentira. Mas a partir do momento que eu deixei todo mundo como eu tinha que deixar, no outro momento, pouco tempo depois, aconteceu isso. É a lei da semeadura, né? Você vai plantar morango, você vai colher morango, né? Então, é assim, eu acredito que consiga. Hoje meus impostos são muito menores do que eram. Muito menores. É aquela história de que eu tenho recursos financeiros menores hoje, então automaticamente, claro que seus impostos vão ser menores, né? E eu ainda reclamo, mas eu vejo assim, você tem que fazer o que as leis te mandam fazer, como a própria Bíblia fala,
que você tem que honrar as leis, mesmo sendo lei dos homens. Mas para você não ser repreendido como cristão, você tem que andar da forma da lei, como diz a história. Então eu acredito que hoje deve ser muito difícil para o camarada que tem 30 colaboradores, 20 colaboradores, dependendo do ramo dele. Eu acredito que ele deve trabalhar numa margem muito baixa. Mas se você quer uma coisa, que você quer o seu retorno, eu acredito que você tem que andar. E eu acredito que dê para fazer. Né? Porque a gente hoje, o nosso recurso financeiro é menor e a gente consegue pagar. A gente tem uma margem de lucro muito pouca. Nosso lucro financeiro final do mês é muito pouco. Porém, a gente consegue pagar e aquela história que eu te falei. Muitas vezes a gente começava o dia, não tinha R$1 e no final do dia a gente conseguiu o dinheiro. E aí é o agir de Deus, o trabalhar de Deus, porque você começou a fazer as coisas como ela tem que fazer. Né? Então, mais uma vez eu falo, deve ser muito difícil para quem tem muito. Hoje, graças a Deus, a minha empresa é resumida eu e minha esposa. Né? É uma empresa familiar. Né? Mas assim, eu acredito que dê sim para pagar. Para andar na forma da lei, para andar os 100%, como você perguntou. Difícil deve ser demais. Muito difícil. Se alguém acha que empreender é fácil, monta uma barraquinha em casa e fica lá 24 horas, o povo batendo na tua porta para tu vender. Porque assim, tem uma amiga nossa que tem uma vizinha lá, que ela diz que quando tá precisando de uma Coca-Cola 9 horas da noite, bate na porta da senhorinha lá. Nossa. E aí? Isso é empreender. Será que é legal? Tu tá na tua casa, acredito que a senhorinha lá, já com roupa de dormir, a pessoa batendo, me dá uma Coca-Cola aí. Imagina, isso é empreender. Só tira só por exemplo, vai fazer. Muitas vezes a pessoa acha que é fácil, né? Vislumbre o que você tem, mas não é fácil. Não é fácil vocês montar isso aqui. Não foi fácil, não está sendo fácil. Com certeza. É a mesma coisa empreender. Então, quando você começa a fazer as coisas, você às vezes pode até andar um pouquinho apertado. Mas eu acredito sim, que é possível. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, no comecinho, eu não tinha entendimento de alguns impostos. E às vezes eu ficava... Eu evitava até perguntar ao meu contador. Eu evitava até perguntar. E algumas vezes eu sofri por conta disso, né? Então, até hoje a gente tem o entendimento que, pronto, quando a contadora manda alguns boletos pra gente, essas coisas de DAI, de DAF, essas coisas, a Erika faz assim, eu vou perguntar pra ela, porque no mês passado foram 4, ela só mandou 3. Eu disse, cala a boca, deixa isso quieto. Se ela mandou 3 é porque é 3, mulher, deixa a mulher em paz. Ela é profissional. Ela é profissional, enfim. E às vezes ela vai lá e liga lá pra moça lá, Erika, pelo amor de Deus, mês passado tu mandou 4 e esse só... Erika, tenha calma, é só 3 boletos. Mas isso é aquela história de querer andar na forma da lei. Que ótimo, né? ótimo. Aí, e assim, ela fica maluca. Se veio um boleto só, meu Deus, é a mesma coisa de... Erika, tenha calma, se ela mandou um boleto, é um boleto só. A pessoa é profissional, ela entende. E assim, Davis, eu acredito que seja assim, possível sim. Legal, Amém, bacana, amém. graças a Deus por isso. O governo tenta dificultar isso, né? Sim. O governo tenta dificultar de todos os lados. O cara, meu Deus do céu. Mas eu acredito também que seja possível um cara ser 100% honesto no seu comércio, no seu empreendimento. E o retorno, eu acredito que, por mais que você não seja cristão, mas se você é honesto, Deus ele dá retorno. Isso chama caráter, Matheus. Isso. Né? Isso aí você traz você traz da sua essência. Né? Às vezes você... Como muitas vezes a gente até sabe, a gente que é de igreja. Vocês como são lá da Assembleia, vocês têm entendimento mais do que eu. Muitas vezes pessoas que estão fora da igreja são mais honestas do que estão dentro. Cara, Justamente, isso dá uma vergonha tão grande. Você sabe Isso dá uma disso. vergonha. Sei. A gente tem exemplos. Tem muitas pessoas que não estão na igreja que são mais crentes do que quem estão na igreja. Pois é. Agora, quando eu falo isso, não estou dizendo que eu sou santo. Porque somos falhos. Né? Com certeza. Somos falhos. Perfeito só foi Jesus. Né? Jesus, pois a perfeição é incomparável, imensurável. Né? Somos imperfeitos. Mas assim, quando você é imperfeito, mas que você quer de toda forma buscar a perfeição,
mesmo não conseguindo, porque a gente peca todo dia, a gente erra todo dia, mas tem gente que se faz de santo e tá tudo sujo, né? A gente vê pessoa que anda com a Bíblia embaixo do braço, mas que é todo cheio de carrapicho, cara. Nossa. Volto a dizer, não sou santo, sou cheio de carrapicho também, mas procurando sempre acertar, né? Eu vejo dessa forma.